Tito, você guardou o quadro de tolerância de posição? Não guardei não, Silva, tá aqui na minha mão. Mas a gente já não viu tudo sobre tolerâncias? Nada. É só você prestar atenção aí no quadro que você vai ver que falta a gente conhecer a tolerância de posição para elementos associados. Fique esperto, Tito. E você aí em casa, preste bastante atenção. Porque na teleaula de hoje você vai completar o seu estudo sobre tolerância de posição. Vai conhecer tolerâncias de posição para elementos associados e tolerância de batimento. Ô Silva, eu tô sentindo que essa tolerância de posição para elementos associados tem tudo a ver com a intercambiabilidade dessas peças aqui, ó. Para ver se o Tito tem razão, nós vamos ter que prestar bastante atenção na nossa teleaula. Oi, Caio. Ô, Sofia, ainda bem que você chegou. Eu tava aqui tentando entender essa história de posição para elementos associados. Tá difícil. É que a gente tem que determinar a tolerância de posição para garantir a montagem de peças sem ajustes, para garantir uma intercambiabilidade dessas peças. A gente determina a tolerância através da posição de elementos associados e tolerância de batimento. Bom, então vamos em frente, né? Porque pelo jeito esse assunto é bem importante. E para começar, você vai conhecer a posição de um elemento, que tem este símbolo aqui. A gente pode dizer que tolerância de posição é o desvio tolerado de um determinado elemento, que pode ser um ponto, uma reta ou um plano na sua posição teórica. Vamos imaginar. Eu disse, vamos imaginar que você fosse um grande atirador de dardos. Você iria acertar o alvo com facilidade. Veja que mesmo acertando bem no centro do alvo, você não acertou exatamente no centro. O centro do alvo, ele admite uma tolerância de posição. Bom, Angela, agora que a gente já entendeu a tolerância de posição para um elemento, acho que a gente já pode falar da tolerância de posição do ponto. Então vamos lá que o desenho já está prontinho. Muito bem. A tolerância de posição do ponto é determinada por uma superfície esférica ou um círculo de diâmetro que mede a tolerância especificada, sendo que o centro do círculo tem que coincidir com a posição teórica do ponto considerado. Aqui, o ponto de intersecção tem que estar contido num círculo de 0,3 de milímetro de diâmetro, cujo centro coincide com a posição teórica do ponto considerado. Muito bem, vamos aproveitar e falar também da tolerância da posição da reta. Então vamos em linha reta. A tolerância de posição de uma reta é determinada por um cilindro de diâmetro T, cujo diâmetro é a tolerância especificada. E a linha de centro é a reta na sua posição nominal, se antes vier o símbolo do diâmetro. Se acontecer do desenho do produto indicar posicionamento de linhas que entre si não podem variar além de certos limites em relação às suas cotas nominais, você tem que estar por dentro. Se o desenho indicar que as linhas entre si não podem variar além de certos limites em relação às suas cotas nominais, a tolerância de localização será determinada pela distância de duas retas paralelas distantes de T, dispostas simetricamente à reta considerada nominal. Assim, cada linha deve estar compreendida entre duas retas paralelas distantes de 0,5 de milímetro. Bom, Silva, a gente já viu a tolerância de posição de um ponto e de uma reta. Agora, pelo visto, acho que a gente tem que ver a tolerância de posição de um plano. É isso mesmo. Olha aqui. A tolerância de posição de um plano é determinada por dois planos paralelos distanciados, de tolerância especificada e dispostos simetricamente em relação ao plano considerado normal. Bom, Silva, acho que agora só falta a gente descobrir como interpretar um desenho com a tolerância de posição de um plano. Para isso nós vamos ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A superfície inclinada deve estar contida entre dois planos paralelos distantes de 0,5 de milímetro, dispostos simetricamente em relação à posição teórica especificada do plano considerado com relação ao plano de referência A e ao eixo de referência B. As tolerâncias de posição, consideradas isoladamente como os desvios de posições puras, eles não podem ser adotados na grande maioria dos casos, porque não dá para separá-lo dos desvios de forma dos respectivos elementos. Quer dizer, praticamente consideramos a variação de posição associada à da forma. Isso mesmo. E agora você vai conhecer concentricidade, que tem esse símbolo aqui.
Concentricidade é a condição em que os eixos de duas ou mais figuras geométricas são coincidentes. E essa figura pode ser, por exemplo, um cilindro ou um cone? Isso mesmo. Para entender melhor, você tem que saber que a referência é o diâmetro interno A e a sua concentricidade não deve ser superior a 1/10 de milímetro. Como a gente viu no desenho, a referência A está no diâmetro interno. Por isso, o relógio apalpador tem que ser zerado nesse diâmetro. Para medir a concentricidade, basta deslocar o apalpador para o diâmetro externo e verificar o seu afastamento, que não deve ser superior a 1/10 de milímetro. Neste caso, deu 8 centésimos. E a gente pode usar esse símbolo aqui de concentricidade também para representar coaxilidade. A tolerância de coaxilidade de uma reta em relação a uma outra tomada como referência, ela é definida por um cilindro de raio T, tendo como geratriz a reta de referência dentro do qual se deverá encontrar uma outra reta. Então a tolerância de coaxilidade deve ser sempre referida a um comprimento de referência? Isso mesmo. E o desvio de coaxilidade, ele pode ser verificado pela medição do desvio de concentricidade em alguns pontos. Mas com desenho fica mais fácil, né, Sofia? É verdade. Olha aqui. O eixo do diâmetro central deve estar contido numa zona cilíndrica de 8 centésimos de milímetro, coaxial ao eixo de referência AB. E dá pra gente ver isso na prática? Como você já viu no desenho, o eixo central ele deve estar coaxial à referência AB. Portanto, a referência deve estar apoiada em 2 prismas. O relógio comparador deve ser zerado neste diâmetro central. Girando o eixo, temos o deslocamento do ponteiro do relógio. Nesse caso, o afastamento foi de 4 centésimos. Agora chegou a hora da gente ver a simetria, que tem esse símbolo. Na simetria, o campo de tolerância é limitado por 2 retas paralelas ou 2 planos paralelos, distantes no valor da tolerância especificada e dispostos simetricamente em relação ao eixo de referência. Vamos dar uma olhada nesses desenhos que representam a simetria. O eixo do furo deve estar entre 2 planos paralelos, olha aqui, ó, distantes de 8 centésimos de milímetro e dispostos simetricamente em relação ao plano de referência AB. Sofia, acho que eu não entendi isso direito, hein? Tudo bem, Caio. Eu vou te mostrar como isso funciona na prática. O desenho está indicando que o elemento de referência A deve estar disposto simetricamente em relação ao plano médio do rasgo, dentro de 8 centésimos de milímetro. A gente apoia uma face de referência da peça no desempeno e, com o relógio apalpador, toca na parte interna do rasgo, zerando. Depois, a gente vira a peça e observa o deslocamento ocorrido no relógio. Aqui, o deslocamento foi de 2 centésimos. Então a peça está aprovada. Legal, Sofia. Deu para perceber que a observação do desenho e da referência é super importante. E finalmente, Ângela, a gente já pode falar da tolerância de batimento. Na usinagem de elementos de revolução, como os cilindros ou furos, algumas variações nas suas formas e posições ocasionam erros de conicidade, ovalização e excentricidade em relação a seus eixos. Mas se esses erros não alterarem o funcionamento da peça, eles são aceitáveis. Esta é a tolerância de batimento, que se divide em 2 grupos principais, batimento radial e batimento axial. Olha aqui, Tito. A tolerância de batimento radial é definida como um campo de distância T entre 2 círculos concêntricos que são medidos assim, num plano perpendicular. Se uma peça girar sobre 2 prismas, como aqui nessa representação, ela não deverá apresentar a LTI, ou leitura total do indicador, superior a 1/10 de milímetro. Bom, Silva, isso aqui eu já entendi. Mas como é que a gente mede o batimento radial? É o que eu sempre digo, Tito. Quando se tem dúvida com relação a medidas, a gente tira as dúvidas no laboratório de metrologia. É verdade. Para medir o batimento radial, a peça pode estar apoiada em prismas. Aqui, a gente pode ver uma seção reta de um eixo onde se quer medir o desvio de batimento. A LTI, leitura total do indicador, vai indicar um erro composto constituído do desvio de batimento radial.
adicionado ao erro decorrente da variação de posição do centro. Quando a medição é feita com a peça alocada entre centros, a gente consegue o posicionamento correto da linha de centro e, por isso, a LTI é realmente o desvio de batimento radial. E essa representação aqui? É o batimento axial. Deixa eu te explicar. A tolerância de batimento axial é definida como o campo de tolerância determinado por duas superfícies paralelas entre si e perpendiculares ao eixo de rotação da peça. Dentro do eixo deverá estar a superfície real, quando a peça der uma volta, tendo como referência o seu eixo de rotação. Na tolerância de batimento axial estão incluídos erros compostos de forma e posição. Tá, e como é que é feita a medida? Olha aqui, você já vai ver isso. Para medir a tolerância de batimento axial, a peça tem que girar em torno de um eixo perpendicular à superfície que será medida, bloqueando o seu deslocamento no sentido axial. Com o relógio comparador, a gente descobre que a diferença entre o máximo batimento axial menos o mínimo batimento axial determinará o desvio de batimento, que deverá ser menor ou igual à tolerância axial. Aqui, a gente vê a medição do desvio de batimento axial feita entre pontas. E aqui, a superfície de referência está apoiada num prisma em V e encostada numa esfera. Bom, Caio, agora você já pode interpretar esses desenhos aqui. Tá legal, vamos lá. Bom, aqui o batimento radial não deve ultrapassar de 1/10 de milímetro em cada ponto de medida, durante uma rotação completa em torno do eixo AB. O batimento na direção da flecha sobre cada cone de medição não deve ultrapassar em 1/10 de milímetro durante uma rotação completa em torno do eixo C. Aqui, o batimento axial não deve ultrapassar de 1/10 de milímetro sobre cada cilindro de medição durante uma rotação completa em torno do eixo D. Puxa, quanta coisa você aprendeu hoje. Portanto, está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você encerrou o estudo da tolerância de posição, conhecendo a posição para elementos associados. Conheceu a posição de um elemento, a concentricidade e a coaxilidade. E, finalmente, conheceu a simetria e a tolerância de batimento. A tolerância é um assunto muito importante na metalmecânica e muito amplo também. Por isso, dê uma boa revisada na matéria de hoje e resolva os exercícios que estão aí no seu livro de estudos. Até a próxima. Até mais. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.